E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos fazer a correção lá do capítulo A Crise de 29, tá certo? Então bora lá. Então a primeira questão aí dos exercícios que eu passei semana passada, galera, fala o seguinte: em 1919, no pós-guerra, os Estados Unidos retornaram ao seu isolacionismo, recusando-se a assinar a Conferência de Paris e a fazer parte da Liga das Nações. Não se tratava de um isolamento absoluto em relação ao cenário mundial, mas da recusa em assumir compromissos coletivos, uma vez que o país tinha consciência de sua força individual. Era também um relativo distanciamento dos problemas europeus, uma vez que a prioridade dos republicanos eram a América Latina e a Ásia Oriental. Então a questão fala: explique o que significava o isolacionismo dos Estados Unidos no período mencionado. Bem, galera, a noção de isolacionismo é o seguinte: quando países, por exemplo, aqui no Brasil, nós fazemos parte de um grande acordo dentro da América Latina, que se chama lá de Mercosul, mais especificamente aqui da América do Sul. Quando nós fazemos certos compromissos com outros países, com o Chile, com a Argentina, com o Peru, o Brasil ele fica atado a esses acordos, a essas conferências, e consequentemente, a partir do momento que ele se permite a isso, ele acaba limitando as suas possibilidades, e sempre quando for tomar uma decisão, tem que pensar lá nos impactos que podem ser gerados dentro do Mercosul. Já os Estados Unidos ele tem uma postura contrária, ele se isola dos outros países. E isso não significa que os Estados Unidos ele se isola completamente do mundo e constrói um monte de muro ao redor de si, mas que os Estados Unidos ele não se permite participar desses acordos internacionais porque ele quer simplesmente negociar com todo mundo e com todos. Então os Estados Unidos, dentro desse contexto aí, após a Primeira Guerra Mundial, ele volta à sua postura de isolacionismo, o que significa que ele vai abandonar lá a política de alianças, vai deixar de lado e vai simplesmente traçar acordos comerciais com meio mundo. Ele vai ser credor, financiador dos países que ganharam e que perderam. E isso para os Estados Unidos é algo extremamente positivo porque vai render lucros de todos os lados para os EUA. Então eu coloquei aí: apontava para a postura política dos Estados Unidos diante dos problemas políticos internacionais, na tentativa de garantir a perpetuação do seu comércio estrangeiro livre de amarras feitas por acordos ou convênios. Então, a partir do momento que os Estados Unidos se colocasse lá como participante, como integrante da Liga das Nações, a Liga das Nações iria impor uma série de regulamentos e de limitações para os Estados Unidos, que nunca fez parte do feitio dos Estados Unidos participar, se integrar a esses limites, a essas fronteiras impostas por acordos internacionais. Já a questão 2, a obra O Grande Gatsby é a mais importante do autor estadunidense Scott Fitzgerald. Recriando o universo dos anos 20, quando foi escrito, o livro retrata a ressaca pós-Primeira Guerra, quando pouco se sabia sobre o dia de amanhã. Nessa década, o escapismo era lei, e a noção de escapismo aí que o livro nos traz é uma tendência a fugir da realidade ou da rotina do cotidiano. Então, diante desse texto, bora lá para as alternativas. Letra A. Por que durante os anos 20 existia o sentimento de que pouco se sabia sobre o dia de amanhã? Bem, pessoal, década de 20 é simplesmente o maior conflito armado da humanidade, que matou milhões de pessoas, que se gastou milhões de dólares, que se perdeu muito tempo. Então a Grande Guerra criou um trauma na civilização humana, naquela geração que passou e que sobreviveu a esse grande conflito. Então a postura das pessoas que sobreviveram era o seguinte: hoje eu posso estar vivo, amanhã eu posso ser convocado para uma guerra e morrer em menos de 16 horas lá na linha de frente da guerra. Então criou essa necessidade urgente de aproveitar a vida, curtir o que poderia ser curtido, criar essa postura hedonista, ou seja, voltada para os prazeres do mundo, no intuito de que deve-se entender que a vida é algo muito passageiro, muito frívolo, muito frágil, que pode ser desfeito a qualquer instante. Já a letra B fala: por que esses anos foram chamados de loucos? Bem,
pessoal, é só vocês entenderem o que aconteceu lá nos anos 20, né? A gente viu que todos os padrões de postura, de sociedade, de cultura, de política foram quebrados diante de toda essa postura e essa mentalidade aí que eu falei na alternativa anterior, essa postura hedonista, essa busca incessante de festas e diversões e práticas libertárias, práticas libertinas, mulheres usando vestidos mais curtos ou roupas masculinas, discutindo política e fumando na rua e assim por diante. Então toda essa nova postura criada pelo contexto pós-traumático da Primeira Guerra Mundial acabou criando essa loucura realmente que de fato foi a década de 20 dentro dos Estados Unidos. Questão 3. Nossa família estava prestes a sofrer uma nova provação. A Grande Depressão e a inflação extrema estavam causando dificuldades imensas à Áustria e os negócios de Pape estavam indo à falência. Uma viagem de bonde que custava meia coroa em 1918 custava agora o equivalente a mais de 1.500 coroas em chelins, a moeda que substituiu a antiga coroa em 1924. Um jantar que antes custava uma coroa custava agora o equivalente a 30.000 coroas. O texto apresentado refere-se à Grande Depressão ocorrida após a crise de 29 nos Estados Unidos, porque a Áustria, um país europeu, também foi atingido. Bem, pessoal, a gente precisa voltar lá no efeito dominó que eu falei na videoaula anterior. Quebrou a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e quebrou todas as outras bolsas de valores no mundo. Por quê, professor? Porque os Estados Unidos eram o epicentro econômico do mundo, como ainda é hoje. Então, todas as bolsas de valores internacionais estavam atadas à Bolsa de Valores de Nova York de alguma forma. Então, eram feitos empréstimos a diversos países europeus, inclusive a Áustria. Muitas mercadorias americanas eram vendidas para a Europa, para outros países, para o Brasil, por exemplo. Então, a Grande Depressão não foi um sentimento, um momento histórico vivido apenas nos Estados Unidos, mas sim como uma bomba que literalmente espalha todos os seus detritos ao redor do globo. Então a gente pode entender que a Áustria, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, ou seja, estava em desvantagem econômica, política, fronteiriça após a Primeira Guerra Mundial, literalmente foi esfacelada diante da crise lá de 1929. Então foi apenas um buraco mais fundo que o país acabou sendo jogado após a derrota da Primeira Guerra Mundial. Questão 4. Observe o gráfico e responda as questões. Aí nós vamos ver a noção de em milhões de desempregados dentro dos Estados Unidos na década de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35 e 38. Então nós vamos ter aí um contexto antes de 1929 e depois de 1929. A linha tracejada aí, que fica oscilando, ela representa a produção industrial, e a linha fixa aí, a linha que não tem tracejo, representa o número de desempregados. E a gente vai ver aí que elas se invertem, parecem, depois da crise de 29, né? Então, letra A. Qual a relação existente entre as duas linhas apresentadas no gráfico? Bem, galera, a relação é essa. Depois da crise de 29, o que é que vai acontecer com o número de desempregados no país? Vai subir imensamente ao longo dos próximos anos. O país vai entrar lá no contexto da Grande Depressão, pós-crise de 29, empresas fechando, falta de empregos, bancos falindo, a economia dos Estados Unidos mergulhando num caos e numa crise enorme, e em contrapartida, a produção industrial do país acabou caindo também. Pense comigo, se temos desempregados, não temos pessoas assalariadas. Se não temos salários, não temos quem compre a produção industrial. Então não fazia sentido manter os mesmos ritmos, principalmente diante de todas as perdas monetárias ocasionadas pela crise de 1929. Letra B. Apresente 2 motivos para a crise financeira de 29. Nós sabemos bem que são mais do que 2 motivos, né? Mas aqui eu vou citar os 2 principais. O primeiro deles era a postura política liberalista
adotada pelos Estados Unidos naquele contexto. E o que isso significa, professor? Significa, galerinha, que o país ele não regulava as suas taxas, não regulava os seus empréstimos, não regulava o seu mercado, não fiscalizava o seu mercado, que permitiu que mais tarde se desenvolvesse aquela bolha, aquela artificialidade econômica dentro do país, somada à alta especulação financeira nas bolsas de valores lá dos Estados Unidos, permitiu o contexto de crise que ficou caracterizado lá Quinta-feira Negra, né? Outro detalhe que nós podemos adicionar aqui, para além desses dois motivos, seria a superprodução industrial e agrária, acompanhada lá também pela estagnação salarial, ou seja, as pessoas tinham à sua disposição um maior número de produtos, mas não tinham um salário que comportasse esse ritmo de consumismo. Questão 5. Elabore um mapa conceitual que explique o que levou à crise de 1929 nos Estados Unidos, utilizando os seguintes termos: consumismo, crescimento econômico, mercado de ações, superprodução. Bem, pessoal, eu esbocei aí um mapinha mental para vocês, seguindo a mesma estrutura que eu utilizo nas minhas aulas. A crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ficou conhecido lá como a Quinta-feira Negra, diante de toda a artificialidade econômica que os Estados Unidos viviam naquele contexto. Os fatores principais que levaram a essa crise foi o consumismo desenfreado, foi um crescimento econômico aparente, o que damos o nome de bolha econômica, o mercado de ações que estava atolado de especulações financeiras, criando uma grande margem dessa artificialidade econômica, e também a superprodução, tanto agrícola quanto industrial, que fez com que esses produtos acabassem se estagnando nos galpões e criando uma enorme despesa para as empresas. Questão 6. Esses anos pós-guerra também foram notáveis sobre outro aspecto, pois à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. Então, diante disso, segundo Guy Brand, letra A, a crise do capitalismo norte-americano em 1929 não abalou os seus fundamentos porque foi gerada por ele mesmo. Não, muito pelo contrário. Abalou profundamente, né, pessoal? Letra B, a época referida no texto diz respeito à crise dos anos 50. Errado, diz respeito à crise dos anos 1929. Letra C, nos fins dos anos 20, com a economia desorganizada pela Primeira Guerra Mundial, o capitalismo norte-americano cresceu rumo à superprodução, com investimentos na indústria, a restrição do crédito, restrição não, a liberdade do crédito, e é aí que vem lá a noção de liberalismo econômico. Letra D, a crise de 29 foi gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo nos Estados Unidos dos anos 20, em um clima de euforia com o aumento da produção, a especulação na bolsa de valores, a concentração de renda e o crédito fácil, sem a intervenção do Estado, apesar da diminuição das importações europeias e dos crescentes índices de desemprego. E essa letra D aí está o quê? Corretíssima, pessoal. Todas as características da crise de 29 estão aí sintetizadas nesse pequeno parágrafo, tá certo? Então a correta seria a letra D. Questão 7. O New Deal, ou Novo Acordo, foi o nome dado à série de programas implementados nos Estados Unidos entre os anos de 1933 e 37, sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana e assistir aos prejudicados pela Grande Depressão. O princípio do New Deal se baseava no ou na, letra A, flexibilização da jornada de trabalho, e no incentivo à livre iniciativa, não, né, pessoal? Letra B, forte intervenção do Estado na economia e na realização de obras públicas. Opa, essa daí parece correta. Letra C, aumento da produção agrícola e aumento da jornada... Não. Letra D, controle da produção industrial com a estatização de fábricas e lojas comerciais. Não houve estatização de fábricas. O que houve foi o investimento do Estado em obras
públicas. Letra E, liberação dos preços dos produtos básicos e na limitação da jornada de trabalho. Também não, pessoal. A única alternativa aí que caracteriza o princípio do New Deal seria a letra B, forte intervenção do Estado, que foi uma postura que vai contra o liberalismo que estava em voga até 1932, e a realização de obras públicas, que, como eu comentei na aula passada, acabava gerando empregos para a população, que estava em índices alarmantes de desemprego, gerava renda para essa população que iria alimentar a movimentação do mercado, e ao mesmo tempo havia uma melhoria da qualidade de vida dessa população, porque essas obras públicas se destinavam a praças, aeroportos, estradas, escolas e assim por diante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção de hoje. Qualquer dúvida, aproveitem aí as lives que nós estamos tendo, né? Essa nova ferramenta que vai facilitar muito a nossa vida, tanto sua quanto minha. Leve em consideração também que para a próxima videoaula eu quero que vocês façam aí a leitura do próximo capítulo para ficarem afiados sobre o contexto lá do Brasil diante dessa crise que nós acabamos de discutir, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.